Olá, pessoal. A ideia do vídeo aqui é a gente aprender a fazer a vetorização sobre uma imagem de sensoramento remoto, ou seja, construir um arquivo vetorial, vetorizando ou editando vetorialmente sobre uma imagem de sensoramento remoto. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu quero mostrar a vocês, é onde estão as ferramentas, as barras de ferramentas de edição que a gente vai estar utilizando nesse processo. São essas três barras aqui. Eu acho que, na verdade, no exemplo hoje, a gente vai utilizar mais essas duas barras aqui. Mas essas são as barras principais para edição, para esse processo de edição vetorial. Então, se ela não estiver ativada já na sua interface, onde é que a gente ativa ou desativa barras? Você vai no espaço em branco aqui, em qualquer uma dessas barras que estão aqui em cima, clica com o botão direito e aí aparece aqui nesse menu de contexto todos os painéis de ferramenta e as barras disponíveis para o seu QGIS. As que estão com o Vzinha ticada são as que estão ativadas, as que estão sem o Vzinho são as que estão desativadas. O nome dessa daqui é ferramentas de aderência, é aquela lá. Se eu desativar aqui, ela desaparece. Vou voltar lá, botão direito. O nome dessa outra daqui é essa digitalizar. Então, assim que a gente fecha ela. Estou fechando só para mostrar a vocês como é que fecha e o processo contrário como é que insere. E o nome dessa outra que está aparecendo aí, aqui, digitalização avançada. Assim que a gente fecha. Vou inseri-las novamente. Botão direito em cima de qualquer um desses espaços em branco. Aí é só ativar digitalização avançada, ativar digitalizar e ativar ferramentas de aderência. Eu vou encaixá-las aqui no lugarzinho para elas não ficarem flutuando em cima do meu trabalho. E agora, o segundo passo é a gente ativar aqui uma imagem. Eu vou ativar a imagem de fundo no Quick Map Service, aquele serviço de imagens, de mapa, né? Eu vou ativar uma imagem de fundo que já é referenciada aqui na minha área de trabalho. Então vamos lá, e Web, Quick Map Service, vou ativar uma imagem aqui, a Google, Google Satélite, essa imagem aqui. E aí vou me aproximar de uma área, como exemplo, vou me aproximar dessas ilhas aqui, de Belém, para tomá-las como exemplo nesse meu processo de mapeamento. Deixa eu ver aqui uma ilha mais simples, vou pegar essa ilha pequenininha aqui, a gente foca mais nas ferramentas. Olha só. Então, eu vou desenhar essa ilha, vou mapear essa ilha. Aí, o próximo passo é eu criar um shapefile vazio para utilizar esse shapefile nesse processo de desenho, de mapeamento aqui da ilha. Então, como a gente cria um shapefile vazio? Para a gente adicionar um shapefile, criar esse shapefile, é nessa ferramentazinha aqui, ó, shapefile, você cria aqui, ou então pode ir em camadas, a mesma coisa, né? Criar nova camada, aqui shapefile. Ambas vão vir para essa janela. E aí eu procuro o local onde eu vou salvar o meu shapefile. Eu vou salvar aqui em documentos, na minha pasta documentos, e dou o nome desse shapefile, vou chamá-lo de demonstração, demo, de demonstração, ou melhor, vetorização, vetorização. Né? Só como exemplificação, né? Aí, salvar. E esse shapefile não vai ser um shapefile de ponto, vai ser um shapefile de polígono. Vou desenhar a ilha, então vou desenhar ela em forma de polígono, ou desenhar as ilhas. Digamos que o meu foco aqui de mapeamento é o desenho das ilhas. E o restante aqui vou deixar como está. Aqui, isso daqui é a tabela de atributos. Na tabela de atributos desse shapefile, só tem um atributo, que é o atributo ID, por enquanto. Só tem essa coluna. Eu posso adicionar novas colunas. Por exemplo, nome. Vou botar uma coluna aqui só para vocês visualizarem. Dar o nome dessa coluna, nome. Então, agora o meu shapefile vai ter duas colunas. Depois que eu coloco o que eu quero, aí posso clicar em OK. Ah, sim, aqui ele está em pseudomercado, WGS84. Deixa eu colocar ele nesse outro EPSG, esse 4326.
funcionava naquele lá também, mas esse 4326, WGS 84, coordenadas geográficas, ele é mais usado, ele é mais... Vou deixar nele aqui. Ok. Agora que a gente já criou o shapefile vazio, está aqui ele. Veja, vamos ver a tabela de atributos que foi criada para ele. Está aqui ela. Duas colunas, logicamente não tem nenhuma linha porque não tem nenhum polígono desenhado ainda. Então não tem nenhuma feição ainda desenhada. Aí ele tem apenas as colunas. A coluna ID, que já estava criada lá, e a coluna nome, que foi a coluna que eu inseri naquele momento. Durante a edição, né, quando a gente inicia a edição aqui com o lapisinho, dá para você inserir novas colunas. Olha, essas duas ferramentas. Aqui tem a ferramenta de eliminar coluna e a ferramenta de adicionar coluna. E você consegue adicionar novas colunas de acordo com a necessidade do seu mapeamento, né, do seu projeto. Então aqui está a tabela de atributos. E esse shapefile, como vocês podem ver, a gente escolheu salvar ele lá em documentos. Então deixa eu mostrar ele lá em documentos. Aqui está documentos. O nome dele é vetorização. Daqui ele. Ó. Então esse shapefile está aqui. Então, quando eu começar a fazer os desenhos, quando eu for buscá-lo, é lá em documentos, foi onde eu salvei. Certo? Mas vamos agora para a próxima parte, que é a edição propriamente dita, a edição vetorial propriamente dita desse polígono, essa ilha aqui, desenhar essa ilha. Então, para iniciar a edição vetorial, você seleciona a camada que você vai utilizar desse desenho para desenhar e depois clica esse lapisinho amarelo. Veja que quando eu apertei no lapisinho amarelo, todas as ferramentas de edição se ativaram. Eu clico novamente, elas se desabilitam. Então, clicamos aqui, a ferramentazinha do lapisinho amarelo, e podemos começar a nossa edição. Vamos começar desenhando um polígono. Então, criando uma nova feição, adicionando essa feição do polígono. Que no caso aqui vai ser essa ilha, né? Eu vou me aproximar mais dela. Se eu cliquei aqui no lugar errado, ó, sim, então, voltando um pouco. Para criar vértices, a gente clica com o botão direito, e aí a gente vai assim desenhando, né? Como esses meus vértices estão tudo errado, fora do lugar, então, para a gente deletar vértices que caíram fora do lugar, é só você clicar no backspace, ele vai deletando os vértices que você criou. Então, criar um novo vértice é clicando com o botão direito aonde você quer que esse vértice apareça. Veja como eu estou fazendo aqui, né? Aí você vai clicando e ele vai criando novos vértices, desenhando a minha feição, né? Cliquei no lugar errado, opa, cliquei aqui, está errado. Backspace, ele vai voltando. Então essa é a primeira questão que eu chamo a atenção. Se você ficar mais perto, como eu estou mapeando aqui, com um zoom mais perto, você vai conseguir mais detalhes da ilha. Inclusive, aqui eu posso mapear até essa praiazinha que está se formando na ilha. E se eu me afasto mais, eu consigo menos detalhes da ilha. E aí eu vou conseguir uma escala menos detalhada, né, dessa ilha. Então, quanto mais pontos, por outro lado, quanto mais vértices você colocar, mais desenhos ou mais detalhes da feição você consegue representar. Quanto menos pontos, menos detalhes da feição você consegue representar. Por outro lado, quanto mais pontos, mais pesado vai ficando o seu arquivo. Eu vou aqui botar mais ou menos aqui, ainda não se formou direito, ela também embaixo d'água aqui, essa parte. Estou meio perdido aqui. Eu vou optar por não mapear essa praia aqui. Eu vou voltar daqui. Daqui a alguns anos, isso daqui vai ter virado, esse banco de areia vai ter virado essa ilha. E ela vai estar toda vegetada, muito provavelmente. Vou colocando aqui. Quando eu terminar o meu vetor, né, de mapear o meu vetor, vou mapear o meu polígono, o polígono aqui da ilha, para você fechar a sua vetorização, pronto, eu cheguei ao final dela. Para eu fechar a vetorização, é só eu clicar com o botão direito do mouse. Aí ele abre essa janelinha para eu dar os valores, vou chamar o ID aqui de 1 e o nome eu vou botar ilha. Pronto. Ok.
e aí ele fecha a ilha, ele fecha o desenho da ilha. Então é assim que a gente cria um polígono. Agora, uma dica que eu dou ainda, né, sobre essa vetorização é que não é interessante fazer como eu acabei de fazer aqui. Está desenhando, fazer o processo de edição vetorial com o preenchimento com o polígono preenchido, assim, porque você não consegue ver o detalhe, né? Não consegue ver a precisão do seu mapeamento. Para isso, eu vou tirar esse preenchimento, deixar apenas a linha do polígono, a linha que circunscreve o polígono. Então, botão direito em vetorização, vou lá em propriedades e vou na aba simbologia. Já está aqui, simbologia, clicar aqui em preenchimento simples e bem aqui em cor do preenchimento eu vou escolher transparente. E aqui cor do traço eu vou escolher uma cor mais viva, vermelho, e aplicar. Vejam que aí com isso eu consigo perceber aonde está mais preciso, aonde está mais impreciso nesse meu desenho. Né? Então essa é uma dica importante. Quando a gente está fazendo processo de edição vetorial, não utilizar o preenchimento no polígono, deixar o polígono só circunscrito e sem preenchimento. E com uma cor viva para que você consiga, uma cor que tenha destaque sobre a imagem, né, para que você consiga visualizar, né, onde é que você está jogando o traço da vetorização. Bem, esse é o processo básico para a construção do polígono. Agora, ainda existem outras questões. Né? Se eu quiser deletar os vértices, algum vértice aqui desse polígono. Como deletar vértices, né? Então, para você editar os vértices de um polígono, depois que ele está construído, é só você clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, ferramenta de vértice, e olha, quando você bota sobre o polígono, ele já mostra todos os vértices. Digamos que eu queira editar esse vértice daqui. Você clica com o botão direito, o botão esquerdo, desculpa, sobre o vértice, e veja que eu consigo mover o vértice do lugar, remodelando assim a feição. Eu vou botar um Ctrl Z para ele voltar para lá. O botão direito ele vai abrir aqui nessa tabelazinha. E essa tabela você consegue selecionar vértices específicos. Tá vendo? Ele ficando azulzinho. Onde eu clico aqui, ele vai ficando azul. Vou selecionar mais de um. Ele selecionou todos esses daqui. E aí você pode, com backspace ou o botão delete, backspace ou delete, você vai deletando o vértice. Então é assim que a gente deleta vértice. Para criar um vértice, quando eu coloco o cursorzinho, estando com isso aqui habilitado, cursor em cima da linha, ela aparece esse xizinho. Se eu clicar aqui no xizinho, se eu clicar e puxar, ele cria o vértice, mas cria fora do lugar. Eu vou botar Ctrl Z, mas se eu clicar uma vez, né, mexer só um pouquinho para o lado e clicar de novo, ele insere o vértice. Né? Ó, você clica uma vez, duas vezes. Aí ele cria o vértice. Vai criar o vértice. Uma, duas. Aí ele cria o vértice aqui. Né? Para mover o vértice do lugar, você consegue... Deixa eu me aproximar dele aqui. Eu pego esse polígonozinho e aí eu consigo selecionar os vértices. Bom, aí você seleciona o vértice, né, dessa forma, né, expandindo clicando com o botão esquerdo, segurando o botão esquerdo e arrastando sobre o vértice, ele fica azulzinho. Aí agora é só você clicar, ainda com o botão esquerdo, segurar o clique, segurar o clique não. Você vai clicar e soltar o clique, né? E aí você consegue mover o vértice para algum lugar. Quando você clicar novamente, ele solta o vértice, remodelando assim a feição. Se você botar Ctrl Z, ele volta para o lugar anterior. Então é assim que a gente pode ir trabalhando com os vértices, inserindo novos vértices, tirando esses vértices do local, removendo eles do local, ou deletando os vértices, né? Você seleciona o vértice e clica em deletar, ele deleta o vértice. O que está azulzinho, ele vai deletando. Estou deletando vários vértices aqui. Então, dessa maneira, a gente
ainda consegue editar o nosso polígono depois que a gente já desenhou ele basicamente todo, né? Ok? Agora, uma questão fundamental. Todas as vezes que a gente estiver desenhando, sempre vá salvando aqui. Não desenhe um polígono e comece a desenhar outro e outro sem estar salvando. Salve sempre. Então, essa dica é fundamental para que você não perca o seu trabalho. Então, quando está assim, transparentezinho, é porque está salvo. Se der algum problema aqui, fechar tudo, eu não vou perder o meu trabalho. Vá salvando sempre. Ou seja, esse polígono aqui já foi salvo dentro desse Shapefile. Vamos agora para outras ferramentas de edição. Agora que a gente já viu a criação a criação do polígono e a edição dos seus vetores, ou dos seus vértices, melhor dizendo. Agora vamos ver algumas dessas ferramentas de edição avançada. Algumas delas são importantes. Uma primeira delas seria essa ferramenta de divisão, de quebrar feição. Ou seja, eu criar dois polígonos a partir de um. Então aqui eu tenho um polígono. Então mas aí de repente eu diria, não, eu queria dividir esses dois polígonos, um polígono para cá e esse outro polígono para lá, né? Então essa ferramenta serve para isso. Eu clico aqui fora do polígono e aí entro nele e vou mapeando a divisão. Vou desenhando aqui a minha linha que vai dividir esse polígono, né? Aí eu entro e eu começo fora e termino fora do polígono, né? Aí quando eu terminei de fazer o meu corte, clico com o botão direito. Ele cortou, fazendo agora, criando de dois polígonos, ou de um polígono, dois. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de seleção, essa ferramenta aqui, para vocês perceberem. Tem um polígono, dois polígonos. Agora eu vou ter, lá na minha tabela de atributos, logicamente, duas linhas. Uma linha para cada um dos polígonos que eu acabei de construir. Então essa ferramenta de divisão de polígonos, ela é muito útil durante o processo de mapeamento. A gente utiliza bastante ela. A ferramenta contrária à ferramenta de divisão é essa ferramentazinha que está desabilitada aqui, que é a ferramenta de união, de juntar feições, dois polígonos. Então, se eu tenho aqui esse polígono e esse outro, eu quero que eles se tornem um, né? Eu seleciono os dois, como está aqui, e aí você vê que ela já se habilitou. Se eu seleciono os dois polígonos que eu quero que se unam, e ela está habilitada, clico nela, e aqui ela está perguntando qual é dos dois polígonos, qual é a linha que vai permanecer? A linha da tabela de atributo desse polígono ou a linha da tabela de atributo desse polígono? Então você escolhe qual é que vai ser, a outra vai ser deletada, aí vai ficar só uma. A linha, na verdade, aqui são iguais porque esses dois polígonos nasceram quando a gente dividiu eles repetiu o conteúdo. Então tanto faz aqui, eu mantenho um ou outro, né? Eu vou escolher essa daqui e ok. Aí ele uniu, voltou a ser um polígono, como vocês podem ver aqui na tabela de atributo, agora a gente só tem uma linha referente a esse único polígono que ficou aqui. Então, essa ferramenta de divisão do polígono e de união do polígono também são ferramentas muito úteis. Um próximo ponto aqui, um próximo bloco de ideias nesse processo de edição vetorial. Eu aqui estava desenhando um polígonozinho muito simples e pequeno, não tem muito problema de eu perdê-lo no meio do caminho. Entretanto, se eu quisesse mapear uma ilha mais complexa, maior, eu vou passar mais tempo aqui clicando, criando vértices, né? E eu tenho chance, no meio desse caminho, fazer algum clique errado e perder todo o detalhe que eu estava desenhando aqui. Então, para desenhar uma ilha grande assim, ou uma feição grande, um objeto grande como esse, é preciso que você faça, o melhor é que você mapeie ele por partes. Então eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz para ir mapeando por partes e não fazer como eu fiz aqui, mapeando de uma vez só esse polígono, mapeei de uma vez só. Então como mapear por partes? Primeira ferramenta é a que a gente já conhece, é adicionar o polígono. Aí você desenha o polígono aqui, eu vou desenhar mais mal feito ainda do que aquele outro para ser mais rápido, não demorar tanto nesse processo. Então eu vou criando os vértices aqui, né? E aí quando eu chego num determinado momento, né, do meu mapeamento aqui, eu estou mapeando bem mal feito, pessoal. Certo? É vocês mapeando bem certinho para vocês pegarem esses detalhes aqui
é que esse polígono que vocês estão desenhando, ele vai representar a forma do objeto que você está mapeando. Se você mapeia tudo troncho assim, essas formas assim, elas vão fazendo o seu mapa ficar um mapa ou uma representação ruim, né? Não, não confiável. Eu estou fazendo aqui descuidadamente e rapidamente porque eu estou apenas querendo mostrar a vocês o funcionamento dessas ferramentas de edição. Mas prestem atenção na hora que vocês estiverem mapeando. Aí, pronto. Aqui eu já mapeei até aqui e digamos que já está bom. Em vez de eu continuar mapeando e ter a chance de errar aqui em um determinado momento e perder todo esse desenho aqui, digamos que eu tenha feito todo o detalhe aqui dessa costa, da ilha, né? Aí eu perderia todo esse meu trabalho. Então, o certo é eu fechar o polígono aqui. Eu fecho o polígono. Vou colocar 2 e vou chamar ilha também. Também é uma ilha. Ilha, ok. Fechei o polígono. Aí, agora, eu continuo o desenho com outra ferramenta. Né? Porque se eu perder o trabalho, eu não vou perder. Isso aqui já está garantido. Está garantido agora, né? Que eu pego e salvo. Agora sim, está garantido. Aí, em vez de continuar o desenho com essa ferramenta, a gente continua com essa outra ferramenta chamada remodelar feição. Vamos ver como ela funciona. Aí eu pego remodelar feição e começo dentro. Se cortar, você começa fora do polígono. Em remodelar feição, você começa dentro do polígono que você vai remodelar. Aí você sai aqui, ó, bem direitinho aqui do polígono e vai desenhando agora, vai continuando o seu mapeamento, né? Sua edição vetorial. Depois que você desenhou, eu vou ficar por essa parte aqui. Digamos que eu já tenha desenhado bastante detalhe aqui, aí eu vou fechar o polígono. Vou fechar o polígono bem aqui. Ó, né? Eu tenho que fechar o polígono, essa remodelagem, melhor dizendo, ele começa dentro do polígono que eu estou remodelando e termina dentro do polígono que eu estou remodelando. Então, o último vértice tem que estar aqui dentro. Aí, quando você clica com o botão direito, ó, ele remodelou o meu polígono. Ele fez a remodelagem do polígono. Aí eu posso novamente começar a salvar, salvo aqui, e aí novamente eu começo remodelando o polígono, posso desenhar esse rio Igarapé aqui, vamos supor que eu tenha, aí fecho o polígono, né? Vou fechar aqui. Só para vocês entenderem o processo. Fechar com o botão direito, ok. Então a gente vai desenhando, né? Vai desenhando e aí vai aumentando o polígono sem risco de perder, porque toda vez que a gente faz essa remodelagem, a gente salva, então a gente garante o polígono. Então essa é uma dica muito importante para quando a gente vai desenhar feições grandes e mais complexas. E aí não desenhe ela toda de uma vez, vá desenhando por partes e salvando, remodelando, salvando, remodelando, salvando. Bem, outra função importante é quando você termina um polígono como esse daqui, você percebe que tem algumas coisas aqui que não são ilha, é um lago no meio da ilha. E poxa, como mapear isso daqui? Para isso serve essas ferramentas, essa ferramentazinha aqui, ó. Adicionar anel e adicionar e preencher anel. Eu vou começar com essa ferramenta preencher anel, que ela vai criar um polígono dentro de um polígono. Essa é a ideia, né? Eu vou desenhar esse lago aqui com essa ferramenta preencher anel. Desenhar ele também bem mal feito, mas sempre chamando a atenção de vocês que eu estou só dando como exemplo para vocês perceberem o funcionamento da ferramenta, não estou mapeando seriamente. E aí, quando eu clico com o botão direito, ele vai perguntar essa feição, esse polígono que eu estou acabando de criar, o que ele é, né? Eu estou criando um polígono encaixado dentro do outro polígono. Eu vou chamar ele 3, esse polígono, e ele não é ilha, mas vou chamar ele lago. Ok. Então vejam que agora eu vou pegar a ferramenta aqui de seleção, eu tenho esse polígono e tenho esse polígono que está encaixado dentro desse outro. Né? São 2 polígonos encaixados. É tanto que se eu pegar esse daqui, deixa eu colocar cores neles, né, para a gente perceber. Agora, só para a gente ver isso aqui, eu vou colocar esse cinza. Então vejam que agora eu tenho cinza. Ok. Vou pegar essa ferramenta aqui. Eu tenho esse polígono e esse outro polígono, um encaixado no outro. É tanto que se eu selecionar esse polígono e clicar em deletar, ele abre um buraco. Agora eu tenho um polígono e um buraco aqui desse polígono.
E então, em alguns momentos, o meu mapeamento é criar um buraco aqui no lugar do lago. É para ser assim. Mas em outros projetos, eu não. Eu vou querer ter tanto esse polígono quanto esse outro encaixado no polígono maior. E esse com o nome lago, e esse outro com o nome ilha, né? Então, mas se você quisesse já ele assim, né? Aí a ferramenta que a gente utilizaria seria essa outra ferramenta. Veja como ela funciona. Deixa eu tirar novamente a cor aqui do preenchimento. Aplicar. E agora aqui eu vou recortar com esse outro. Com esse daqui. Então eu posso ir desenhando. Daí a importância da gente estar vetorizando. Aí, mais uma vez, mais um fato que nos chama a importância de estar fazendo a edição vetorial sem o preenchimento, né? Com o polígono sem o preenchimento. Ó. Senão, não estaria conseguindo enxergar esse lago que está aqui por trás e podendo mapeá-lo. Só estou podendo mapeá-lo porque eu estou fazendo a edição vetorial sem utilizar o preenchimento dos polígonos. Eles estão sem preenchimento. Então, quando eu clicar com o botão direito, ó, ele nem abriu. Se você lembrasse desse outro aqui, ó, lembrando desse aqui, ó, quando a gente cria ele, ó, ele abre a janelinha para eu dizer o nome lago, que eu botei lago aqui, botei 1, né, 2, né? Então, nesse daqui ele nem abriu isso porque aqui não tem um polígono, veja. Aqui não tem polígono. Estou clicando aqui, ó, não seleciona nada. Aqui seleciona, mas aqui não seleciona porque aqui está vazio. Diferente daqui, tem polígono, aqui tem polígono, aqui ele cria um buraco. Então, é assim que funcionam essas duas ferramentas. A ferramenta de preencher anel, que é essa daqui, e a ferramenta de adicionar anel, que é essa daqui, cria um buraco dentro do seu polígono. Também é muito útil, a gente utiliza bastante isso daqui. Para remover esses buracos aqui, você clica, ó, cliquei aqui, ele arrancou aquele buraco, né? Ele remove o anel, né? Aqui não está removendo porque aqui é um polígono, né? Eu teria que selecionar o polígono, deletar o polígono, deleto o polígono, aí, foi mal. Não. Fiz errado aqui uma coisa. Ó. Se eu pegar essa ferramenta remover anel, olha o que ele fez aqui. Se eu pegar a ferramenta remover anel, excluir anel e aplicá-la aqui, o que ele vai fazer é tirar o buraco que está por trás desse polígono aqui. Aí quando eu tiro esse buraco daqui, esse polígono aqui não vai mais estar encaixado nesse grande. Esse polígono aqui ele vai estar sobreposto a esse grande. É o que é um processo de edição vetorial, é raro você essa situação, né? Geralmente ela é um erro, na maior parte dos projetos de edição vetorial. Você não quer sobrepor polígonos. Você, num projeto de edição vetorial, geralmente você coloca polígonos encaixados um no outro. Então, isso seria um erro, né? Na maioria dos projetos. Talvez, em uma situação especial, um objetivo especial, você queira sobrepor os polígonos. Agora, o que está acontecendo aqui, embora a gente não esteja percebendo claramente, mas esse polígono não está mais encaixado nesse outro polígono. Eles estão agora sobrepostos. É tanto que quando eu seleciono esse daqui, ó, esse daqui fica amarelo também. Vou botar um Ctrl Z aqui. Agora sim, eles estão novamente um encaixado no outro. Esse daqui está encaixado nesse grande. Então, é isso que aconteceu se eu aplicar essa ferramenta remover anel sobre esse polígono aqui. Ele vai remover o buraco de baixo e aí esse daqui vai ficar em cima desse outro e não encaixado. Então, o certo, assim, na maioria das situações, era eu deletava aqui para criar o buraco, agora sim está um buraco aqui, e aí sim eu uso a ferramenta de remover anel, e aí ele tira o anel, ok? Então, essas são as explicações, sempre vamos salvando aqui. Depois que a gente fez as edições, essas são as ferramentas básicas, depois vocês podem explorar essas outras, elas são tanto intuitiva, rotacionar o polígono, mover ele local, vocês podem utilizá-las. Mas essas que eu mostrei são ferramentas que a gente está utilizando o tempo todo num processo de edição vetorial, como esse, que a gente está editando sobre uma imagem de satélite, uma imagem de sensoramento remoto. Aí vocês podem explorar os outros, né? E o fato é que sempre salvem. Quando você terminou o processo de edição vetorial, é só clicar no labzinho aqui, e aí ele desabilita as ferramentas, e você já está com a sua vetorização feita, né? Feita ela aqui. E aí você já tem esse shapefile, você desenhou aqui,
ele guardado lá em vetorização, veja que ele está lá, eu vou remover a camada daqui, removido. Aí está aqui ele, eu posso adicioná-lo novamente, está aqui o shapefile que você desenhou, um shapefile com um buraco aqui, né, com um anel, como está escrito aqui no QGIS, ok? Essas então são as instruções básicas aqui de como você fazer um processo de edição vetorial sobre uma imagem de sensoriamento remoto. Tá bom? Um abraço a todos, até logo.